Fala, Van! Colocando aqui os comentários, gente. Boa noite, sejam muito bem-vindos. É com muita alegria que eu faço essa live com um convidado especial. Live do Acorda. Vou conectar aqui. Manda um beijo pro Marcelo também, Ivan. Fala, Lucas, tudo bem? Galera entrando aqui, já vou chamar o Marcelo. Vamos começar. Hoje vamos fazer uma live especial com entrevista e uma conversa com Marcelo De Marzo. Olá, Marcelo! Olá, tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Seja bem-vindo aqui ao meu Obrigado. perfil. Marcelo, que alegria falar contigo. Tu estás em São Paulo? Estou em Campinas, Tá em estado de São Campinas. Paulo. Que legal. Tu moras aí, é Estou isso? morando em Campinas agora, Interessante, legal. pertinho de São Paulo. Que legal. Bom, gente, para quem está aqui com a gente, eu conheci o trabalho do Marcelo ano passado, mas de forma mais próxima, né? O meu ex-namorado, o Ney, ele faz o curso, a formação, não sei se ele já terminou, na verdade. Ele faz a formação em Mindfulness, fez a formação em Mindfulness no Instituto Mente Aberta, o qual o Marcelo é um dos coordenadores, fundadores. E eu acabei conhecendo por conta de também estudar esses assuntos. Eu tenho um outro lado aí da filosofia do yoga, mas que também tem uma correlação muito próxima, né, com os estudos, com a prática em si. E eu achei bem relevante te trazer aqui para a gente conversar um pouquinho, trocar uma ideia a respeito do mindfulness e sobre esse tema que me intriga bastante, que é o tema da compaixão. Principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, esse momento de isolamento social, e onde as pessoas muitas vezes convivem muito mais, as pessoas que moram na mesma casa, pais, crianças. Como é que está a atuação do Instituto Mente Aberta? Explica um pouquinho para as pessoas sobre o Centro de Mindfulness, sobre o teu trabalho também. Pode se apresentar. Legal, boa noite novamente, né? Obrigado novamente pelo convite, estar aqui com você. A gente já se encontrou lá em Belém no seu evento, que foi bem interessante, né? Isso. E agora mantendo o contato. Então, no Mente Aberta é um centro que se dedica a mindfulness. A gente tem uma ação social também dentro da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e um grupo de pesquisa, né? Então a gente faz todo o tripé universitário, que seria o ensino, tanto de graduação como de pós-graduação, formação de profissionais, né? Como o NEI. A pesquisa, né? A produção de conhecimento, a gente sempre tenta agregar tudo, né? As ações e a pesquisa. E também essa extensão para a comunidade. A gente oferece cursos de mindfulness para pacientes do SUS, para policiais civis e militares, para professores de escolas públicas. Então a gente continua agora, né? A parte presencial parou, mas as nossas atividades continuam online. Então estamos ativos. Que legal. Gente, o mais interessante que eu gosto muito de trazer aqui, eu queria que você também falasse um pouquinho, Marcelo, você é médico, né? Você é Sim, médico da família? Alguma especialidade em especial? isso. Eu sou médico de família, né? Um Ai, clínico que geral antigo. demais. Conta um pouquinho pra mim, eu fiquei curiosa pra saber como foi que tu te aproximaste do mindfulness e realmente se especializou nisso na área médica. Então não é tão, né, comum os médicos entrarem Pois por é. essa área, né? Hoje em dia tem ficado mais comum. Mas dentro da minha especialidade eu me interesso muito pela promoção da saúde, né? Criar ferramentas para que as pessoas possam ter recursos para cuidarem da própria saúde. Então isso sempre me interessou, estudei muito atividade física, outras formas, né? Outras ferramentas de promoção da saúde, em especial a saúde mental. Até que eu entrei em contato com Mindfulness há 12, 13 anos atrás. Eu já praticava outras formas de meditação, praticava yoga também. Mas a abordagem, né, laica, científica, me interessou bastante e pela minha profissão, também por ser professor, né, universitário e pesquisador.
Então, casou com a minha intenção, né, de trabalhar uma ferramenta para as pessoas cuidarem, né, terem mais recursos para lidarem com o estresse do dia a dia e essa abordagem mais laica, mais científica. Há quanto tempo existe o Instituto Mente Aberta? Desde 2011, na Unifesp. Que legal. Eu também queria saber da tua visão. Eu sempre falo um pouco aqui para a galera que me acompanha sobre as diferenças, mindfulness, meditação, a relação com o treinamento respiratório, como que o treinamento respiratório ajuda e auxilia no processo de prática também de atenção plena, de prática de meditação. Tu podes falar um pouquinho da diferença, do que você pensa em relação à meditação enquanto a visão espiritualista, à meditação enquanto filosofia oriental e hoje também associada na área da ciência, da pesquisa científica, como que a atenção plena também se insere nesse contexto? Essa pergunta é bem interessante, né? Porque gera muita confusão, né? Porque são Sim, temas correlatos, né? Então quem ainda não está muito por dentro acaba confundindo mesmo, e é facilmente confundível. Então, a gente diz que a palavra meditação, ela é como a palavra esporte. Então, quando a gente fala que vai praticar esporte, ou algum esporte, tem que falar qual é a modalidade, né? E dentro da meditação também. Então, são muitas técnicas, são centenas de técnicas, né? E muitos contextos também. Então, o contexto mais clássico, né, que a gente costuma associar à meditação, é o contexto das tradições contemplativas, algumas religiões, né, algumas filosofias orientais, que é o contexto muito mais antigo, né, mais tradicional. E tem crescido muito também esse outro grande contexto, que é o contexto da área da saúde ou da educação, das organizações, nessa abordagem não religiosa e mais científica, né? Então são contextos diferentes. As pessoas podem optar por diferentes contextos, diferentes técnicas. E dentro de Mindfulness a gente está mais nesse contexto da qualidade de vida, né, da ciência. E não são todas as técnicas de meditação que a gente usa. A gente usa algumas técnicas que têm mais a ver com o treinamento da atenção plena. Então a meditação também é uma técnica em Mindfulness, algumas dessas técnicas, né? Mas dentro dessa roupagem mais, desse contexto mais científico e mais laico, não religioso. Mas os princípios, né, as raízes, são compartilhadas, são muito parecidos. sim, são muito parecidas. Por isso que eu gosto também de falar que, no contexto da meditação, enquanto alcance de um estado de hiperconsciência, é como se o mindfulness fosse uma base que solidifica essa construção desse processo de ascensão, de consciência, que não necessariamente também tem a ver com questões espirituais, né? Exatamente. Isso aí é muito relativo. Só para você Sim. entender um pouquinho, a questão do treinamento respiratório, que eu tenho falado e explorado bastante por aqui, foi exatamente por perceber que, ao praticar mindfulness e meditação, práticas de concentração profunda, eu sentia que as pessoas elas tinham um estágio inicial de não conseguir avançar num treinamento de concentração profunda, num treinamento de atenção plena, porque não sabia respirar. E a respiração em si atrapalhava. A respiração, Uhum. ela não trazia um conforto que é necessário, assim como também o conforto do corpo, né? E só para fazer aqui uma propaganda, gente, para quem quiser conhecer mais o trabalho do Marcelo, e é uma propaganda muito válida, porque de verdade vale muito a pena você conhecer, tem esse livro que é o Manual Prático de Mindfulness, Curiosidade e Aceitação. Deixa eu mostrar aqui, Obrigado. este livro aqui, que é o livro do Marcelo, que você encontra para vender onde, Marcelo? Tá na Amazon, né? A gente tem nas livrarias também, mas quem quiser via online tá na Amazon. Então dá para procurar lá ou né, alguma livraria online. E ele Obrigado é por compartilhar. Imagina, cara, é incrível. Eu gosto muito da sua forma de trazer o tema, é muito didático e é exatamente o que as pessoas talvez queiram saber Uhum, nesse sim. sentido dessa prática. E tem uma parte do livro que eu gosto muito que você traz, que eu inclusive tenho usado até para falar aqui no canal, sobre o modo ser e o modo fazer. Uhum. Fala um pouquinho da gente dessa diferença, do porquê que você
é importante você trazer a questão do modo ser ao invés do modo fazer numa prática que eu queira começar de atenção plena, de mindfulness? Esse é um tema bem interessante, né? Que a gente trata muito em Mindfulness. Só rapidamente, você falou da respiração. A respiração é uma ferramenta, né? Em várias técnicas Sim, meditativas e também em Mindfulness, né? A meditação que está no nosso corpo, né? E a gente leva para todo lugar. Pode ser uma grande ferramenta para a prática de meditação e de Mindfulness. Então, o modo ser e o modo fazer também é uma abordagem didática, né? Para a gente entender melhor como é que funciona a nossa mente. Então, muitas vezes a gente acessa mais o modo fazer, que seria ficar pensando nas coisas, né? É, interagindo com o mundo pelo pensamento, né? A gente às vezes pensa mais a vida do que vive a vida, né? Então, fica muito no mundo dos pensamentos, do planejamento, que é muito importante, né? Isso é uma habilidade humana fundamental, né? A linguagem, os pensamentos, o planejamento. Então, isso faz parte da nossa vida. Mas se a gente viver só esse momento, né, esse modo do fazer, né, resolver as coisas mentalmente ou planejar, acaba tirando um pouco da nossa energia. Em especial quando esse modo fazer tende a ir para o que a gente chama de ruminação mental, que é o excesso de preocupação, aqueles pensamentos repetitivos, né? Então pode estar ligado ao modo fazer. Então sempre tem o lado bom e o lado ruim, né? O modo fazer nos ajuda a planejar, a pensar, a desenvolver as coisas, mas pode também, né, nos levar para esse modo ruminativo, né, que causa mal-estar. E o modo ser seria simplesmente estar, né? Estar conectado com aquela realidade naquele momento, tirando um pouco dos filtros cognitivos, né? Então, eu posso pensar sobre alguma coisa, né? Sobre a nossa live, ou posso estar conectado na live, né? Estar realmente presente, percebendo, né? Olhando para você, olhando para o celular, no caso também, é, percebendo, né? O toque da minha mão no celular. Então são dois modos mentais, né? Onde a gente está mais conectado com a experiência, no modo ser, ou mais conectado com os nossos pensamentos, com a nossa linguagem mental, no modo fazer. Os dois são importantes, né? Só que a gente muitas vezes vai muito para o lado do fazer e vivencia menos o ser, né? Então, quando a gente pratica a mindfulness, a gente pode equilibrar mais esses dois modos, né? E usá-los com o que eu estou fazendo, né? Via os sentidos. se disponibilizar, né? Se tornar disponível e receptivo às sensações, àquele momento, tudo aquilo que ele vai proporcionar, né? Eu falo bastante sobre isso também nos treinamentos respiratórios, que acaba sendo, como você mesmo disse agora há pouco, uma excelente ferramenta de prática de mindfulness Com também. certeza. Eu sempre falo isso aqui porque as pessoas procuram muito os treinamentos respiratórios para eu quero fazer isso porque eu quero acabar com uma dor, eu quero diminuir a ansiedade, e a gente sabe que funciona, a gente sabe que é bem importante e tem um efeito muito positivo. Não à toa o mindfulness, como você mesmo disse, entrou para a área da medicina e da ciência, porque é comprovadamente já que atua de forma muito positiva na eliminação do estresse, da ansiedade. Mas também é importante que, como você mesmo também diz nesse livro, né, a gente possa vivenciar esses momentos até do treinamento sem muitas expectativas, sem buscar de imediato aquilo que você quer, aquilo que você almeja, o que você idealiza na sua mente, né? É isso mesmo, né? Porque para a gente poder treinar o modo ser, a gente sai um pouco da expectativa mental, né? E é o modo ser que nos faz nos conectar com as coisas, estarmos mais conscientes das coisas, né? Reconhecermos as coisas. E isso nos ajuda muito a lidar com o estresse, com a doença. E aí tem esse paradoxo, né? Se a gente quer obter, acaba não obtendo, né? Então, É, esse é um dos exato. desafios de treinar mindfulness. Ó, quem quiser fazer perguntas, quem tiver alguma dúvida, gente, que está acompanhando a nossa live aqui, pode mandar que a gente vai fazer o possível aqui para responder. E agora eu quero entrar no assunto da compaixão. Eu fiquei num primeiro momento, quando eu te conheci lá em Belém, assisti tua palestra, enfim, eu estava naquela correria da produção, não pude estar tão presente assim no conteúdo da palestra em si.
mas eu fiquei muito interessada no desenvolvimento do conceito de compaixão e da relação disso com o seu trabalho, porque para mim, assim como para muita gente, acredito eu, e olha que de uma certa forma, como instrutora também, né, que sou, eu tenho uma certa proximidade com o treinamento, conheço, mas compaixão na visão do mindfulness, compaixão como uma ferramenta primordial na atenção plena, até para trabalhar no mundo corporativo, como inteligência emocional, foi algo novo para mim. E desde então eu tenho me interessado para ler. Eu, inclusive, quero. Você tem um desses livros, né, que é somente Uhum. sobre compaixão. Uhum. E eu queria que você trouxesse esse conceito para nós de uma forma bem básica, porque eu acredito que a maioria das pessoas acham e veem dessa forma. O importante, talvez, dessa conversa, acredito eu, seja com que a gente consiga balizar o nosso bate-papo bem para a galera que está aqui, conhecendo os Uhum. conceitos, entendendo um pouco mais da técnica. Porque no primeiro momento, como alguns textos que tu publicaste no site também do Mente Aberta, do teu blog, a gente vê como compaixão um estado assim, até meio de pena, né? Ah, eu tenho pena do fulano, tenho compaixão pelo fulano. É como se fosse uma emoção marginalizada, assim. E a gente não dá muita atenção para o quão isso pode ser interessante para as relações humanas. Você pode trazer um pouco desse esclarecimento acerca do conceito de compaixão para a atenção plena? É isso mesmo, né? É um tema que também rima com confusão, né? Eu brinco É, que meditação rima com confusão, né? Quando a gente está apresentando dentro da universidade, por exemplo. E a compaixão também. Porque realmente pode se confundir, né, com outras coisas. E no caso da compaixão, com pena, dó. Inclusive o dicionário, né, de português vai traduzir dessa maneira a compaixão, né? Mas é muito parecido com mindfulness. Então, da mesma maneira que mindfulness está em vários contextos, né, a compaixão também. Então, hoje em dia existem protocolos, treinamentos de compaixão dentro do mundo laico, do mundo científico, né? Assim como tem né, o aspecto da compaixão na religião, nas outras práticas contemplativas. Então, a gente tem realmente um livro, né, chama Ciência da Compaixão, que é trazendo esse outro contexto, né, o contexto da compaixão usado na psicologia, na medicina, na saúde, nas corporações, como você falou. E aí, né, tem muito a ver com a ideia, né, de que o mundo, né, ele também inclui o sofrimento, o mal-estar, né? Mas muitas vezes a gente não reconhece isso. Então, um dos elementos da compaixão é reconhecer que realmente tem mal-estar, como esse momento que a gente está vivenciando aqui, né? Porque, em geral, a gente quer se livrar do mal-estar, que é normal, né? Eu não quero sofrer, não quero me sentir mal. Mas, ao fazer isso, a gente acaba piorando a situação. Esse é um dos princípios que está por trás da compaixão, né? Então, ao querer resistir a esse lado da vida, que é natural, né? A gente acaba criando o que a gente chama de sofrimento secundário, que seria ficar catastrofizando sobre as coisas, né? Então a gente está sempre, por exemplo, vou dar uma palestra, você foi convidado para dar uma palestra em francês na semana que vem. Vamos supor que você não fale francês. Para 1.000 pessoas. Então, uma tragédia, né? Já começo agora a sofrer, ficar mal. e vamos supor que você tenha medo de falar em público, né? Então, o medo de falar em público é algo natural, né? Mas o que você vai ficar pensando, essa tragédia que você trouxe, né, é o que a gente chama de sofrimento secundário, que é ficar elaborando mentalmente sobre aquilo. Então, se eu reconheço que o medo de falar em público é natural, né, é parte, né, é um sofrimento, mas é parte da vida, eu saio um pouco desse modo de catastrofizar, de levar para a tragédia. Então, a gente tira o sofrimento secundário. Essa é a base da compaixão, né? Então, a compaixão, na verdade, é sair do pensamento, uma coisa que é muito comum no nosso dia a dia, que é o pensamento crítico, a culpa, né? Que acaba piorando a situação. Então, são técnicas que nos ajudam a reconhecer essas situações de mal-estar, mas ao invés de cair na crítica, na culpa, né, na sobrecobrança, a gente se cuida naquele momento, né, tem uma motivação para aliviar aquele momento difícil e cria mais ferramentas para lidar com a situação. Então, ao contrário do que você estava falando, né, que as pessoas em geral acham, né, que a compaixão pode ser alguma fragilidade, uma resignação, né? A compaixão também é algo bastante ativo, né? É lidar melhor com o sofrimento, reconhecer que ele faz parte da vida, o mal-estar, mas sem se afundar no mal-estar, né?
Então é por isso que a compaixão tem sido usada, como você falou, em treinamentos de inteligência emocional. Logicamente tem a ver com as nossas emoções, com as emoções difíceis, né? Mas é um conceito bastante aplicável ao nosso dia a dia, bastante útil para poder viver melhor. Eu li que você colocou que, inclusive, a compaixão pode ser dita não apenas como uma emoção, mas muito mais como uma motivação. Sim. Porque através da compaixão, e aí você passa por três estágios. O estágio da atenção plena, ou seja, de perceber o sofrimento, a possibilidade do sofrimento como algo inerente à natureza humana. A humildade compartilhada, no sentido de que a compaixão ela se desenvolve a partir do momento em que eu percebo que da mesma forma como eu sofro, o outro também sofre. O Uhum. outro também possui as suas vulnerabilidades, os seus momentos difíceis e desafiadores. E após isso, também uma autogentileza. Você acredita, Marcelo, que a compaixão ela é um estágio necessário para nós vivenciarmos esse mundo que sabe Deus quando, enfim, a gente está passando por um processo de transição, onde estamos todos confinados dentro das nossas casas. Não vivemos mais nas cavernas e nem nas savanas africanas, onde a violência, a competitividade agressiva era algo até que necessário, talvez, para a gente chegar onde nós chegamos. E hoje nós temos empresas cada vez mais buscando inovar a partir de uma inclusão social, a partir do apoio às diferenças e também de estabelecer relações profissionais mais verticais, né? Ou seja, mais igualitárias, talvez. Você acredita que a compaixão ela está associada com esse novo momento que nós estamos vivendo, tanto nas relações humanas quanto na inovação profissional? Eu acho que sim, eu acho que a gente está mais aberto e sentindo a necessidade, né? O mundo vai ficando cada vez mais complexo, né? E nem estamos falando desse momento de pandemia, né? Mas as relações, muitos estímulos tecnológicos, né? Então o mundo tem uma tendência a ficar cada vez mais complexo. E aí a gente sente necessidade, né, de ter ferramentas para lidar com isso, de lidar, né, com as nossas emoções, com a emoção do outro, de criar essas habilidades de mais inteligência emocional. Isso tem sido mais reconhecido também nas organizações, né? A gente chama algumas vezes de soft skills, né? Então são Sim, habilidades leves que a gente pode desenvolver e que influencia nas relações do trabalho, né? E na própria qualidade de vida e na produtividade. Então as empresas têm reconhecido isso, sim. que interessante. Eu achei muito legal quando você trouxe essa ideia da compaixão como habilidade necessária para líderes, para pessoas que estão à frente mesmo de grandes empresas e instaurar um sentimento que pode ser sentimento, mas muito mais uma motivação como essa dentro Uhum. dos negócios. Deixa eu ver o que mais que eu tenho de pergunta para ti em relação a isso. Ah, beleza. Agora, ligando com esse momento de pandemia, de isolamento social. A importância da gente perceber que, por mais que nós estejamos dentro de casa, sofrendo mal, com ansiedade, na dúvida, a gente vê que muita gente não adere ao isolamento, não pensa se isso vai piorar, se apenas pensa que não quer mais viver isso, que precisa fazer, acha que precisa muitas vezes, às vezes precisa mesmo, né, sair de casa para trabalhar, mas Uhum. a gente está com um índice aqui em São Paulo, pelo menos, que está muito longe de ser o ideal do isolamento social. E como que tu achas que tanto a técnica de mindfulness quanto essa busca necessária de nós nos voltarmos para dentro de nós mesmos auxilia no processo de enxergar e fazer pelo outro? Primeiro, né, que é uma situação, como a gente estava falando, difícil. Acho que é uma parte, né, até da compaixão é reconhecer, né, a situação difícil. E aí a gente precisa de ferramentas para lidar com isso, tanto no nível pessoal, né, porque também se a gente não se cuidar, a gente não consegue ajudar o outro, né, e também nessa possibilidade de levar para o outro. Então, tanto mindfulness como compaixão podem ser ferramentas e devem ser ferramentas bem interessantes. É bem interessante também, né, que tenha aumentado a busca, né, como essa live que a gente está fazendo agora, as pessoas estão mais interessadas. E muitas pessoas começaram a praticar mindfulness, né, em especial nesse momento de pandemia, como uma possível ferramenta.
Então vai nos ajudar a lidar com o estresse desse momento, que é real, e é algo que pode sim nos trazer, né, problemas, inclusive no futuro, né, mentais, como ansiedade e depressão. E vai nos ajudar também, porque esse momento nos deixa mais irritado, né, por exemplo, ou mais entediado, tem os dois lados. Isso acaba contaminando as nossas relações, né? Então, se a gente conseguir perceber isso e lidar melhor com isso, vai acabar também melhorando as relações e ter mais ferramenta para ajudar o outro, o próximo. De uma escala assim de, sei lá, essencial, importante e, sei lá, não tão importante. Tu achas que a busca pela prática de atenção plena e de autoconhecimento, tu achas que é uma prática necessária, muito importante nesse momento que nós estamos vivendo? Qual que é a tua visão como médico especialista no assunto? Além da minha visão, né, que é enviesada, porque eu trabalho com isso, mas se a gente pegar, né, a própria Organização Mundial da Saúde, entre as 10 coisas mais importantes que ela recomenda para as pessoas adquirirem ou reforçarem nesse momento, uma delas é a prática de mindfulness, né, ou de outras formas de meditação. Porque realmente é um recurso que a gente tem disponível, né? E como a gente usa o corpo, né, não precisa nem de um recurso externo, né? Então é barato, vamos dizer assim, entre aspas, né? Então a gente tem as ferramentas no próprio corpo. E é muito efetivo, né? A pesquisa mostra que a gente pode lidar melhor com o estresse, pode prevenir casos de ansiedade, de depressão, estresse pós-traumático, que vai aumentar muito, né, nesse momento de pandemia. Então, realmente é uma ferramenta fundamental. Não é a única, né? A gente sabe disso. Então, existem várias outras ferramentas. Atividade física, dentro do campo das práticas contemplativas, yoga, outras formas, outras técnicas de respiração, o suporte social, o uso das tecnologias de maneira adequada. Mas mindfulness, com certeza, eu colocaria nesse top 10, né? Que eu falei, como uma ferramenta bastante importante para a gente adquirir ou reforçar no dia a dia. Agora, nem todos vão se identificar, né? Então, acho que vai muito também da identificação da pessoa, o que faz sentido para ela. Claro, claro. Muita gente. É importante que a pessoa entenda e se conheça para de fato buscar se identificar ou não com, como tu mesmo disseste, né? Tem muita coisa hoje que pode possibilitar esse tipo de treinamento, esse tipo de processo mesmo de autoconhecimento que vai minimizar com certeza os possíveis traumas posteriores a esse momento que nós estamos vivendo, né? Com certeza. Mas então, deixa eu te fazer uma última pergunta. Aí eu tô aqui assistindo essa live, achei tudo muito legal. Meu, mas como é que eu faço? Eu tô com 3 crianças em casa, não aguento mais a minha mulher, sei lá, o meu marido. E como é que eu faço para começar? Sabe, tipo, eu tenho que entrar numa live do Mente Aberta, eu tenho que entrar numa live da Adelaide, sei lá, o que que eu posso fazer? Existem muitas ferramentas, né? Nesse caso, quem ainda não está praticando seria o primeiro passo, né? Então, o primeiro passo, a gente pode começar um pouco com menos expectativa, como a gente estava falando, né? Então, seria entrar numa live, seria pegar materiais na internet, aplicativos, livros, né? E começar a ver do que se trata. Então, começar a fazer pequenos exercícios para eu ver se é útil, se está dentro, né, do que eu gosto, se faz sentido para mim. Então, esse primeiro passo não é tão difícil assim. Então, nessa live que a gente está falando sobre isso, no Mente Aberta, por exemplo, a gente tem uma playlist no Spotify com um passo a passo inicial para quem quer começar a praticar. É só buscar lá por Praticando Mindfulness no Spotify, que tem essas práticas, né, livres, abertas, até para ajudar nesse momento de pandemia. Mas vários outros centros, né, imagino que você tenha também no seu site, no seu blog, então ferramentas ou nos canais de YouTube, que as pessoas podem experimentar e começar a incorporar no dia a dia essas pequenas práticas. E para quem se interessar, achar que é útil, aí tem os cursos mais completos, né? Dentro de Mindfulness é muito clássico os cursos de 8 semanas, e eles podem ser feitos online hoje em dia, né? Então esses cursos são mais profundos, mais completos, né? Para quem achou que faz sentido e quer se aprofundar. Em geral, eles duram 8 semanas, como eu falei, uma vez por semana, um encontro de 2 horas aproximadamente. Então, seria um passo
posterior. Acho que o primeiro passo seria realmente buscar os materiais na internet, né, as lives, tem várias acontecendo, as playlists e testar. Se fizer sentido, a pessoa pode continuar praticando, né, com aquele material, pode querer se aprofundar. Legal. Ah, que bom. Então, beleza. Será que conseguimos alguma prática com viés da compaixão, mediada por você nesse momento, exclusivamente para nós e essas 18 pessoas que nos acompanham? Podemos, a gente pode fazer uma prática que a gente chama de 3 passos, que ela é mais breve. Eu posso sugerir um elemento compassivo, se vocês toparem, né? Então seria uma Topamos. prática de mindfulness com um elemento compassivo. Pode ser? Pode. Legal. Então, como eu falei, é uma prática breve. Em mindfulness, o corpo, a única regra é ficar numa posição confortável. Então, você, né, onde você estiver, só dá uma ajustada no corpo e deixá-lo confortável. E também eu vou sugerir que a gente feche os olhos, que é mais fácil fazer de olhos fechados, né? Quem não quiser, pode deixá-los entreabertos. Então, exercício em 3 passos. O primeiro passo é a gente começar a perceber os pontos de apoio do corpo na cadeira ou no contato com o chão. Perceber alguma outra sensação física que nos chame a atenção. Talvez o contato da pele com a roupa. A gente pode notar também se tem algum sentimento presente agora, algum tom emocional. Podemos notar também se tem algum pensamento nos levando para outro lugar, alguma ideia, alguma história mental, que é perfeitamente normal. É como se a gente fizesse, então, um breve check-in interno, uma breve checagem de como estamos, sem precisar mudar nada, acolhendo a experiência que estiver presente agora. Sem precisar forçar, de maneira leve. No segundo passo agora, a gente vai se conectando com a respiração. A gente não precisa mudar a respiração, a gente pode se conectar com a respiração da maneira que ela tiver. Talvez percebendo que o corpo ele vai inflando e desinflando naturalmente com a respiração. Então também a gente pode ir acolhendo essas sensações da respiração. E se você quiser, você pode agora levar a mão sobre o peito, uma maneira da gente simbolizar esse acolhimento da respiração. De maneira também confortável, pelo tempo que você quiser, você pode deixar esse gesto da mão sobre o peito, ao mesmo tempo que percebe a respiração. Acolhendo a respiração, acolhendo a si mesmo. E o terceiro passo é a gente levar novamente essa mesma qualidade de atenção, de acolhimento, para todo o corpo, percebendo agora todo o corpo, notando o corpo inteiro novamente. A gente pode notar também o ambiente em que estamos, os sons, a temperatura. E vamos abrindo os olhos, pouco a pouco. Então esse é o exercício que a gente chama de prática dos 3 passos, que é uma breve pausa, né, de consciência. O que eu trouxe de toque compassivo foi o gesto, né? Então muitas vezes nos treinamentos de compaixão, a gente usa uma linguagem corporal que traduz esse sentimento de autocuidado, né? E o toque pode ser, né, o toque na respiração, no peito, pode traduzir isso. Então algumas pessoas talvez tenham sentido isso, né, um pouco mais de autoacolhimento. Isso nos ajuda a sair daquele modo catástrofe que eu falei, né?
e voltar para um modo de conexão, de autocuidado, menos crítica. Então, uma prática bastante breve que a gente pode usar no dia a dia, né? E vai nos criando essa possibilidade de estar mais atento, mais consciente e um pouco mais compassivo. É impressionante como o gesto ele tem um efeito, né, muito grande assim. Nossas mãos Uhum. são cheias de sinapses que estão ligadas com o cérebro e a gente não para perceber, né, Uhum. Sim. o quão é valioso isso aqui, o quão isso aqui tem poder. E o fato de pegar a mão e colocar aqui no peito realmente e fazer isso de forma presente, isso traz assim um efeito bem interessante, É né? bem Durante. interessante, né? Algumas pessoas podem se assustar, achar que é uma coisa meio estranha, né? Mas é legal provar, né? Ver o que acontece. E realmente nos ajuda no dia a dia, né? Pode fazer escondido, né? No banheiro, não tem problema. Mas é É, legal provar. e é isso, né, que tu falaste, porque a gente às vezes está submetido a um ritmo de vida tão acelerado, tão cheio de cobranças internas e externas, acumulativas, que não paramos às vezes para se perceber, para entender que linguagem interna eu estabeleço e o quão essa linguagem influencia na minha relação com o mundo aqui fora, né? Sim, com Se eu certeza. tenho uma forma de me relacionar comigo mesma violenta, agressiva, se eu estou o tempo todo me criticando, me cobrando, ficando mal porque eu acordo tarde, porque eu não me atraso, porque eu não, enfim, acabo não suprindo algumas das minhas possíveis expectativas pessoais, se isso já é uma forma de eu me sentir mal e de me agredir internamente, como que essa relação vai influenciar o modo como eu julgo o outro, em tempos de isolamento, principalmente, onde muitas vezes a gente presencia, estamos muito próximos das pessoas com as quais dividimos o mesmo espaço. Então, acabamos compartilhando intimidades e diante de, às vezes, a pessoa não querer fazer determinada coisa, enfim, da forma como eu penso que deve ser feita, né? E o É quanto isso que isso mesmo. influencia. É isso, né? A compaixão, mesmo com o outro, né? Começa internamente, como você bem falou, né? Então, ao mudar essa maneira como a gente se relaciona, né? Com a gente mesmo, a gente pode ficar mais fácil de levar para o outro. E é um treinamento, né? Não vem do nada. A gente tem que treinar com exercícios como esse, né? Porque realmente o nosso Exato. mais habitual é ir para a crítica, né? Então você só acaba muitas vezes piorando a situação, né? E é interessante que as ferramentas estão com a gente, né? A respiração, o toque, né? Como você falou. A gente pode usar isso a nosso favor. É isso mesmo, que a gente possa lembrar o tempo todo o quão paramentados nós estamos para práticas tão poderosas como essas, né, Marcelo? Legal. Bom, eu quero te agradecer por ter aceitado o meu convite, por esse momento, essa prática. Agradecer todo mundo que esteve aqui com a gente. Tivemos alguns comentários aqui, Legal. Letícia, psicologia também, Fabiano. Galera que me acompanha sempre, eu tenho feito lives de treinamento respiratório. E Legal. o pessoal que está sempre por aqui comigo também, acredito eu que deve ter gostado dessa live aqui, da tua participação. Obrigada mesmo. Para quem quiser conhecer mais do teu trabalho, você quer falar mais alguma coisa, divulgar algum evento especial, aproveite, o espaço é teu. Legal. Bom, mais uma vez, obrigado, né, pela oportunidade de estar aqui com vocês, com seus seguidores. O meu site é drmarcelodemaso.com, do Mente Aberta é mindfulnessbrasil.com. Fico à disposição, quem quiser mandar perguntas, dúvidas, entrar em contato, né? E a gente tem uma atividade toda aberta também, né, além da playlist que eu falei, todo domingo, agora está online, né? Antes a gente ia no Ibirapuera, e às 10 da manhã. Então no nosso Facebook, né, o Mente Aberta Mindfulness Brasil, a gente tem essa, é como se fosse uma live, né, ali no Facebook, e as pessoas podem vir praticar com a gente. Então todo domingo das 10 às 11. Está Que convidada e legal. todos convidados. Ó, a Sônia falou que dorme diariamente com os seus exercícios, Marcelo. Você Opa, faz a Sônia dormir. Olha só que legal. se está ajudando, está Maravilha. perfeito. Tá ótimo, é Obrigado, isso Sônia. aí. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigado. E
parabéns pelo seu trabalho também, parabéns por todo esse trabalho fabuloso que você desenvolve. Com certeza isso tem ajudado muita gente, feito a vida das pessoas cada vez melhor, assim como a Sônia, né, que está Com dormindo certeza, melhor. né? Essas lives são legais porque a gente acaba, né? E os materiais da internet abordando pessoas que a gente nem imagina, né? E acaba de alguma maneira ajudando. Isso é muito legal. Sim, sim. Quanto mais a gente puder compartilhar esse material, melhor. Eu também, eu fiquei sabendo das tuas meditações guiadas no YouTube quando eu marquei contigo. Eu também ontem dormi ouvindo a da compaixão e é muito legal, muito bom mesmo. Obrigada mais uma Legal. vez, Obrigado viu? você. Um grande abraço. Boa noite para Valeu, todo mundo. gente. Boa Valeu. noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.